A gente fala sobre saúde. O Estado de São Paulo dará início à campanha de imunização contra a gripe a partir desta segunda-feira. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe, gentilmente nos atende, o infectologista Júlio Croda. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. O senhor é muito bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan também. Doutor, qual que é a orientação? Porque são apenas grupos prioritários que têm a possibilidade de tomar essa vacina nos postos de saúde. No caso aqui em São Paulo, outros estados também vêm começando essa campanha, mas muita gente toma a vacina, porque é uma vacina importante, em clínicas particulares. Qual é a recomendação? Todo mundo deve tomar? Quem puder pagar tem que pagar? Como é que é possível dar essa orientação para o nosso público? Importante entender que a gente está iniciando um período importante de outono e inverno, com climas mais secos, temperaturas mais amenas e maior transmissão dos vírus respiratórios. Por exemplo, na população pediátrica, nós já temos as emergências, as unidades de terapia intensiva de vários estados lotadas. Então é importante a população comparecer às unidades de saúde. Nesse momento, pessoas acima de 60 anos, crianças até 5 anos, gestantes e puérperas são grupo prioritário, mas isso não impede, que o público que tenha condição financeira compareça a uma clínica privada e faça uso da vacina. Na clínica privada existe uma diferença, A vacina lá é quadrivalente, então ela protege para 4 cepas da influenza, enquanto a do público é 3 cepas da influenza. E na clínica privada também tem uma opção de uma vacina que tem mais antígeno, mais vírus inativado e, portanto, maior proteção, principalmente para os idosos. Então, o que a gente pode dizer é que a vacina que é ofertada no público e no privado protege contra a gripe, contra a influenza. Entretanto, na clínica privada você pode encontrar, eventualmente, uma proteção um pouco maior e, eventualmente, também um acesso mais facilitado. Mas é necessário ter essa condição de pagar a vacina, Na pública é gratuita e as unidades de saúde estão abertas para receber a população. E, doutor, em época de algumas vacinas, diversas doenças, há alguma ligação entre a vacina do coronavírus e a da gripe? Alguma ligação entre uma doença e outra? Quais as ressalvas necessárias a fazer com relação a essas duas doenças agora, nesse momento? Então, como eu falei, nós temos um aumento de circulação desses vírus respiratórios, um aumento da demanda nas emergências. E a vacina do Covid pode ser ministrada junto com a vacina da influenza. Então, isso é uma boa oportunidade para atualização dessa vacina. E a gente sabe que, por exemplo, a vacina bivalente tem um público-alvo, muito interessante, que é acima de 60 anos. Então, nesse momento, os idosos, principalmente os idosos, que a gente sabe que nesse período tem um maior risco de hospitalização em óbito, se tiver sua vacina desatualizada, é importante fazer a atualização tanto da influenza como Covid-19. A gente sabe também que nas crianças abaixo de 5 anos, a cobertura para a vacina de Covid-19 também está baixa, a vacina Baby, Então é importante também que essa criança seja imunizada tanto para a Covid e para a influenza, para prevenir justamente o risco de hospitalização em óbito nesse período que a gente já sabe que tem aumento dessas viroses respiratórias. Doutor Júlio, na sequência, a pergunta de Roberto Mota. Mota, diga. Bom dia, doutor. Eu vi um documento, estou aqui com ele na frente da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicação, Agência Brasil, que cita uma notícia da OMS que revisa as recomendações de vacinas contra a Covid, e a OMS, a notícia diz que a OMS adaptou suas recomendações de vacinação contra a Covid para uma nova fase da pandemia, sugerindo que crianças e adolescentes saudáveis podem não precisar necessariamente de uma dose. Até uma redação assim meio estranha, Qual é a posição sobre isso, As crianças e adolescentes
devem ainda ser vacinados contra a Covid? Tudo depende do risco, né? A própria OMS deixou claro que é baixo, médio e alto risco. As crianças sem nenhuma comorbidade se enquadraria no baixo risco. Tem que analisar sempre a situação local, né? Epidemiológica. Aqui no Brasil, por exemplo, mesmo, o óbito por Covid em crianças menores de 5 anos, principalmente menores de 2 anos, foi 3 a 4 vezes maior que nos Estados Unidos que na Europa. Matou mais do que qualquer outra doença imunoprevenível. Então, nesse contexto, né, onde a gente não vai poder ofertar doses de reforços, essas doses de reforço têm que ser, sim, ofertadas para o grupo de elevado risco. Para a população geral, a nossa recomendação aqui no Brasil é que, pelo menos, tenha um esquema vacinal completo, né? Principalmente nesse momento onde tem circulação de vírus respiratório. A gente tem vários estados com calamidade de saúde pública, com falta de leitos pediátricos, né? Então, a vacina do Covid para essa população específica, nesse momento epidemiológico, é muito importante. Eventualmente, quando você tiver um momento mais tranquilo, a população toda vacinada, inclusive essa população onde circula mais o vírus respiratório, a gente não precisa estar ofertando doses de reforço para as crianças, que é uma população considerada de baixo risco pela OMS. Então, esse cenário depende de cada país. A gente ainda tem país que não tem acesso à vacinação. E é importante que a OMS estabeleça esses grupos de risco para priorização a depender da situação epidemiológica local. Doutor Júlio, o senhor lembrou bem que na aplicação da vacina bivalente da Covid-19, não são todas as pessoas que ainda estão recebendo essa vacinação, são os grupos que não só quem tem comorbidade, mas também a partir da idade. Mas o senhor acredita que com o passar dos meses, toda a população vai poder se vacinar? E será que há oferta dessa vacina para todo mundo? Então, como foi comentado pelo Mota, né? Talvez não seja necessário, né, as doses de reforço. O que a OMS deixou claro, né, é que a cada 6 meses a 12 meses, imunocomprometidos, idosos e eventualmente profissionais de saúde devem receber uma dose de reforço, né? Pessoas, adultos jovens com comorbidade, grupo de médio risco, eventualmente pode receber uma dose de reforço. Mas as pessoas de baixo risco não necessariamente precisam dessa dose de reforço. Então, apesar do Ministério da Saúde ter um quantitativo adequado para os grupos de maior risco, eventualmente não existe essa necessidade de expansão, né, para a população geral dessa dose de reforço, como foi recomendado pela OMS. O que a gente espera para o futuro é que essa vacina de Covid-19 seja igual à vacina da gripe, que a gente oferta todo ano para o grupo de maior risco para hospitalização e óbito. E é o que deve acontecer e o que é mais sensato do ponto de vista logístico, porque a gente vai poder ofertar essas duas vacinas ao mesmo tempo, nesse período de maior circulação viral. E a vacina contra a gripe protege contra a influenza também? Qual a diferença entre gripe e influenza? É a mesma coisa? Um quadro de gripe pode se tornar muito grave? Né? A gente tem o resfriado, que é mais brando, né? Não tem febre, e a gripe. A gripe pode ser causada pela influenza A e influenza B. Na vacina da gripe atualmente, a gente tem cepas, variantes, né? De influenza A e influenza B para proteger a população contra a gripe. Então, influenza e gripe é a mesma coisa. Perfeito. Doutor Júlio Corda, infectologista, deixa eu falar direitinho. Doutor Júlio Corda, com a gente por aqui. Obrigada, viu, doutor, como sempre, por nos atender, pelos esclarecimentos. Ótimo domingo e feliz Páscoa. Feliz Páscoa a todos os ouvintes, a vocês também que estão trabalhando nesse momento. Muito obrigada.